Hoje eu vou dar continuidade à minha narrativa, contando a minha experiência de como foi o período que eu passei no colégio interno, no internato, no interior de São Paulo, como que funcionavam as coisas lá, como que era a minha rotina de modo geral. Eu quero desejar as boas-vindas a você que é novato por aqui, que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Natália Cantini. E para você que já é veterano de guerra e de acompanhar esse canal e todos os vídeos que nós postamos por aqui, é muito bom te ver por aqui novamente. E acredito que você já deva ter acompanhado o primeiro vídeo dessa saga toda sobre o colégio interno. Caso você não tenha visto nada sobre isso, não tenha ideia do que está acontecendo nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você já entender um pouquinho de como que foi que eu fui parar no colégio interno, por que eu fui, como foram as minhas primeiras experiências por lá. E depois que você terminar esse vídeo, aí você pode voltar aqui e entender um pouquinho mais de como que funcionava a rotina lá dentro. Antes de começar direto a falar da rotina, eu só vou dar uma recapitulada aqui sobre o outro vídeo que eu citei mais ou menos, mas eu não dei muito detalhe. A primeira semana no colégio interno é uma semana atípica, porque tem muita gente chegando ainda. Geralmente quem chega primeiro são os alunos do ensino médio, não tem todo mundo lá ainda, muita gente da faculdade só vai chegar depois, porque as aulas da faculdade começam mais tarde. Então assim, tem uma série de coisas que é diferente, que funciona de uma maneira, diferente. Então, assim, realmente a primeira semana ela não é uma semana padrão para você ter uma ideia de como é que funcionam as coisas, porque é justamente a semana de integração que eles falam, então ela é uma semana muito mais light, muito mais leve, a gente não tem uma série de regras e obrigações que a gente costuma ter na outra semana. Na primeira semana a gente tem esporte todas as noites, o esporte é um período que a gente pode ir para a quadra para poder praticar, esportes, e às vezes a gente até acaba aproveitando para interagir com os amigos. Então, uma semana que a gente tem esporte todos os dias. Eu não me lembro se na primeira semana a gente teve horário de estudo obrigatório. Então, é uma semana bem mais flexível, bem mais tranquila em questão de regras. Justamente para você primeiro se inteirar no ambiente, entender como que funciona lá dentro, interagir com as pessoas, conhecer todo mundo, para depois você se adaptar às regras e rotina que o próprio colégio estipula. Falando de um modo geral, como é que é a rotina no dia a dia mesmo. Segunda, quarta e quinta são dias muito parecidos, tá? Pelo menos na minha época que eu fiz ensino médio, a rotina da faculdade é diferente, mas na rotina do ensino médio, segunda, quarta e quinta eram dias muito parecidos. Terça-feira diferenciava um pouco porque eu tinha aula o dia inteiro, e sexta-feira por conta das questões de igreja mesmo, e sábado e domingo, obviamente, porque é final de semana, então a rotina realmente já era diferente. Mas como é que funcionava de um modo geral? A gente era acordado, então falando aqui de novo, segunda, quarta e quinta. A gente acordava por volta de 6 horas da manhã, tinham vários alto-falantes no prédio espalhado, e esses alto-falantes eles eram usados tanto para eles fazerem algum comunicado ou chamar alguém na portaria quando tinha entrega pra gente ou quando tinha visita pra gente. E aí também tocava algumas músicas, essas músicas eram justamente pra gente acordar de manhã. Então tocava uma música bem alta, começava a tocar, e aí as preceptoras, que eram as nossas monitoras responsáveis pela gente, elas passavam de porta em porta batendo, para poder ver que tá todo mundo acordado, garantir que tava todo mundo de pé. Então a gente acordava por volta de 6 horas, eu já corria pro banheiro, porque assim, eu queria pegar o banheiro mais vazio possível, e eu corria, já escovava meu dente, arrumava tudo, voltava pro quarto, trocava de roupa, pegava minhas coisas e ia pro refeitório. Eu tentava sempre deixar o máximo de coisa pronta, porque eu queria tanto pegar o banheiro vazio quanto chegar no refeitório o mais cedo possível, porque pra pegar tudo fresquinho, né? Então eu levantava, fazia minhas coisas, pegava minha mochila e ia pro refeitório. A gente tinha um limite, eu acho que até de 6h35 ou 6h40, 6h35 eu acho que a gente podia entrar no refeitório, depois de um certo horário eles já não deixavam mais, porque a gente tinha um limite para poder ficar lá dentro, para poder sair, para poder ir para o prédio escolar. Então eu saía do residencial, antes de sair a gente tinha que assinar um documento lá, um papel, meio que como se fosse uma chamada. Saía, ia direto pro refeitório, tomava meu café da manhã lá. Eu sempre tinha que deixar minha mochila do lado de fora, porque eles não permitiam a gente entrar com bolsa ou coisa do tipo no refeitório. Então tinha uns nichos separados assim, do lado de fora a gente deixava as mochilas, entrava e a gente tomava café da manhã. O café da manhã era muito bom, tinha frutas, pão de queijo, bolo. Não era assim um café da manhã espetacular, mas era aquele café da manhã bom mesmo, assim, tinha bastante variedade de coisas diferentes. Então se você queria comer só fruta, você podia, se você queria comer iogurte com granola, tinha como comer, tinha pão de queijo, bolo, enfim, tinha bastante variedade. Então a gente tomava café da manhã,
A gente tinha um limite, como eu falei, até de 6h40, 6h45 para poder sair, porque começava a tocar um sinal lá dentro, que era para avisar que a gente já tava, assim, bora pra aula, gente. Então, a gente saía de lá. Aí a gente tinha aula normal, acho que era de 7 às 7, às 7 a 12h30, meio-dia e 45, eu acho. A gente tinha aula. Eu não me lembro se era segunda ou se era terça-feira, eu acho que era na segunda ou se era quarta. Não lembro mais, eu acho que era segunda-feira. A gente tinha capela. Quem já estudou em colégio adventista sabe que isso é um padrão do colégio adventista. Às vezes só varia o dia, mas é sempre assim, segunda ou terça-feira costuma ter capela, que é a gente vai pra igreja mesmo do campus e a gente tem uma espécie de culto. Às vezes é só uma palestra, às vezes era tipo uma gincana, enfim, cada vez era uma coisa diferente, mas geralmente sempre era um mini culto rápido, e às vezes vinha um palestrante falar sobre algum assunto, enfim, era bem, bem interessante, eu particularmente gostava. Então a gente descia às vezes, né, do prédio escolar e ia pra igreja, mas no modo geral a gente passava a manhã inteira dentro do prédio escolar. Então era isso, a gente tinha aula, né, de meio-dia até meio-dia e 45, a gente tinha intervalo normal, como qualquer coisa, então assim, isso é uma escola normal, não tinha nada de diferente. A única coisa que eu acho que, de todas as escolas que eu estudei, eu acho que foi uma das salas de aulas mais bem equipadas que eu já estive. Como a gente dividia, né, como eu falei, a turma com o pessoal a sala com o pessoal da universidade, as salas eram bem equipadas, com luz digital, tinha uma mesinha de computador específica. Era uma sala bem bonita, assim, bem, bem boa mesmo. Bom, depois que a gente acabava, né, que acabava a aula, de novo, tô falando dessa rotina de segunda, quarta e quinta, que era mais ou menos a mesma, a gente ia direto pro refeitório. Do refeitório, no almoço, né, normal, a gente tinha arroz, feijão, macarrão, batata, salada, tinha, né, bastante coisa também. Então eu almoçava, saía de lá, pegava minha mochila de volta e ia direto pro prédio escolar. A gente tinha um culto sempre depois da aula, era um culto rápido, de meia hora, assim. Às vezes era culto, às vezes era uma palestra de um professor, às vezes era mais uma conversa, então assim, variava bastante, mas a gente sempre tinha esse culto, a gente cantava algumas músicas, aí vinha, às vezes, um dos pastores responsáveis pela gente, ou às vezes uma própria preceptora, às vezes vinha um professor. Eu lembro que teve uma semana que foram palestras dos professores, e foi muito legal, porque um dia foi meu professor de biologia, depois foi meu professor de matemática, e eles eram os melhores professores, assim, eram os meus professores favoritos. E então assim, era muito legal essa interação que a gente tinha. Então, assim, era um culto rápido. Uma coisa importante que eu não falei no outro vídeo pra vocês, a gente tinha culto todos os dias, durante a semana e no final de semana também. Se é todos os dias, era durante a semana e final de semana, né, óbvio. Enfim, os cultos de durante a semana, que eu queria dizer é o seguinte, os cultos de durante a semana, eles aconteciam no auditório. Não citei isso no outro vídeo, mas cada residencial tinha um auditório. Nesses auditórios era onde aconteciam esses cultos durante a semana. Pelo que eu me lembro na época, o auditório do residencial masculino estava em reforma, então todos os cultos aconteciam, esses cultos de durante a semana aconteciam no auditório do residencial feminino. Aí eles dividiam, né, a gente, então as meninas ficavam numa ponta e os meninos ficavam na outra ponta. Eles dividiam a gente, assim, de lado por questões de respeito, enfim, evitar problemas. Então a gente ficava, né, tinha esse culto lá, de 30 minutos mais ou menos, a gente saía de lá. Geralmente, uma coisa importante sobre a segunda-feira, que não se repete nos outros dias, é que era dia de lavanderia, então a gente tinha que levar nossa roupa pra lavar. Então geralmente eu saía do culto e já ia no quarto, pegava a roupa que eu tinha separado e levava pra lavanderia, pra poder registrar e poder pegar e lavar. E eu buscava na quarta-feira. Depois disso a gente tinha um tempinho livre pra descansar. E depois era horário de estudo. Esse horário de estudo, se eu não me engano, era de 3 a 5. Eu não me lembro mais os horários exatamente. Mas a gente era nesse período da tarde, em casa, fazer trabalho. Enfim, qualquer coisa que fosse da escola, era aquele momento que a gente tinha reservado para isso. E as preceptoras passavam nos nossos quartos para poder verificar se a gente estava estudando mesmo. Tinha também, como eu falei no outro vídeo, uma salinha de estudo dentro do residencial. Então, muitos alunos que tinham ficado de recuperação no semestre anterior, ou coisas assim, eles eram chamados para poder fazer o estudo lá dentro dessa salinha, para eles poderem ter mais controle, para ver se realmente esse aluno estava estudando. Não podia ficar com o celular, né, do tipo, então tinha esse controle. Então, assim, cabia você ter a responsabilidade com você mesmo de sentar, né, ali e falar, vou estudar, vou fazer minha tarefa, vou fazer o que eu tenho que fazer, enfim. Então, assim, você que arca com as consequências dos seus atos. Então, né, ninguém vai sentar ali e
falar, você tem que estudar agora porque eu tô mandando, né? A gente tinha um horário específico para isso, mas era sua responsabilidade ou não estudar, enfim, você que arque com as suas consequências depois. Depois disso, a gente tinha mais um período livre, que já acabava às 5 horas, já acabava o horário de estudo. Era a hora que geralmente eu pegava para tomar banho, se eu não conseguisse tomar banho antes do horário de estudo. Então, assim, ou eu tomava banho depois do culto, né? Ou depois do horário de estudo. Então eu pegava, tomava banho, às vezes eu ia pra cozinha para poder fazer um café para mim, que eu gostava de tomar café à tarde, não tinha café da tarde lá no internato, a gente tinha 3 refeições somente, café da manhã, almoço e janta. Então eu gostava de comer alguma coisinha à tarde, eu sempre tinha, como eu falei, um estoque de comida no meu guarda-roupa. Eu tinha biscoito, eu tinha uma latinha de café com leite instantâneo, eu tinha bolinho, suco, todinho, eu tinha um monte de coisa no meu guarda-roupa guardado de estoque de comida. Então assim, eu sempre pegava e beliscava alguma coisa, eu costumava fazer um café ou um chá no andar de baixo, voltava e aí eu tomava café um pouquinho. E lá para 6, 6h30, se não me engano, a gente tinha a janta. Então, a janta era a refeição mais simples do nosso dia. A gente costumava ter ou uma sopa ou um macarrão na hora da janta, e tinha sempre salgadinho assim, enroladinho de queijo, às vezes um pão para você fazer um misto quente, batata frita, enfim, cada dia era uma coisa diferente. Às vezes tinha uns salgados lá de palmito, aqueles salgados que vende de cantina mesmo, sabe? Hamburgão, coisas assim. Só que detalhe, a adventista não come carne, então não tinha nada desse tipo de coisa lá dentro. Então, vocês podem imaginar que alguma dessas variedades a gente não tinha acesso. Então era isso, a gente tinha de novo o horário da janta, acabava a janta, a gente voltava para o residencial e tinha outro culto. Aí esse outro culto, ele era um culto um pouco mais demorado que o da tarde, e costumava ter um pouco mais de cara de culto mesmo. Então a gente tinha uma pregação mais rápida, era uma pregação mais rápida do que um culto normal, mas era uma pregação. Às vezes também acontecia de ser uma palestra, de vir um convidado especial. Às vezes eram até as próprias preceptoras que vinham falar ou os preceptores que vinham falar com a gente. Às vezes era o próprio pastor Davi, que era o nosso responsável pelos alunos internos, era ele o responsável pelos alunos internos, então às vezes ele mesmo vinha falar com a gente. Tinha muito essa questão, às vezes, de chamada para bons hábitos, né, bons costumes que às vezes deixavam passar. Então às vezes eles pegavam esse horário também para puxar um pouquinho a orelha da gente, falar, olha, isso aqui não tá legal, vamos mexer nisso aqui, enfim. Quando acontecia às vezes alguma coisa em especial no colégio que vazava, também eles usavam esse período para poder explicar pra gente o que estava acontecendo. Então a gente sempre tinha esse esclarecimento do que tinha acontecido. A gente nunca ficava assim sem saber, né, fulano saiu, o que aconteceu com fulano. Então esse período também era bom pra gente ter essa transparência aí com os nossos responsáveis, né, lá dentro pela gente. Acabava esse culto, a gente tinha mais um horário de estudo, que era, acho que de 8, eu acho, às 9, por aí. Era um pouquinho menor do que o horário da tarde, mas era outro horário de estudo. Então, de novo, era todo mundo nos quartos estudando, não podia estar no banheiro, tomando banho, nada do tipo. Óbvio, né, se precisava escovar o dente, se precisava lavar o rosto, era uma coisa, né, mas horário de estudo era pra estudar, não pra você ir tomar banho. Então, era basicamente isso, a gente estudava, e aí quando dava 10 horas da noite, eles desligavam a energia e desligávamos a internet. Então, meio que assim, vai dormir porque não tem nada que você possa fazer. Então, se você não tivesse 4G no celular, o que era o meu caso, você não tinha opção, você tinha que dormir. E pra mim não era um problema, porque eu sempre fui acostumada a dormir cedo e acordar cedo. Então, pra mim, 10 horas da noite estava até tarde, pelo que eu estava acostumada a dormir. Então, eu já ia dormir tranquila e tal. Na terça-feira, a gente tinha aula à tarde. Como é que funcionava? Segunda-feira, o pessoal do primeiro ano do ensino médio tinha aula à tarde. Na terça-feira era o pessoal do segundo ano, que era o meu ano, e no terceiro ano era na quarta-feira. Quinta e sexta eram os únicos dias que não tinha aula à tarde. Como meu dia era terça-feira, a gente tinha, né, que estar lá na escola de novo depois do almoço. Então a gente almoçava, voltava, fazia o culto, né, das 2 horas lá, e aí acho que era 15 para as 2, eu não sei, mas eu não lembro mais o horário não, gente. Acho que era 15 para as 2, por aí a gente tinha que estar no prédio escolar pra gente poder fazer nossas aulas da tarde. Eu acho que eram 3 ou 4 aulas que a gente tinha à tarde. Não era na mesma sala que a gente fazia aula de manhã, era no andar de baixo. Mas enfim, a gente tinha aula normal à tarde de novo. Então,
tinha acho que 3 ou 4 aulas, intervalo normal. Acabava essas aulas e a gente podia ir embora. Mas enfim, depois que acabava essa aula da tarde, a gente acabava praticamente no horário da janta, acabava acho que era 6h30. A janta eu acho que ela começava às 6. Eu não lembro dos horários exatamente, tá, gente? Mas era mais ou menos essa faixa de 6, 6h30. A gente sempre chegava, a nossa aula acabava meia hora depois que o horário da janta já tinha começado. E o pessoal da faculdade sempre juntava cedo, porque as aulas dele começavam logo depois. Então, quando a gente chegava lá, já nem tinha tanta coisa. Então, particularmente, era um dia que eu realmente não gostava, porque a gente tinha aula o dia inteiro e chegava tarde na hora da janta, já não tinha tanta coisa. Eles sempre repunham, né? Mas vai chegando um determinado horário, eles param de repor. Então, assim, você imagina que eram todas as turmas do segundo ano. A gente tinha que sair de lá, enfrentar a fila para poder entrar no refeitório e chegar lá e torcer para que tenha alguma coisa gostosa ainda pra gente comer. E aí, direto de lá, a gente já ia pro culto da noite também, porque não dava muito tempo, né? Às vezes, quando a gente conseguia terminar de jantar mais cedo, dava pra parar no quarto, descansar um pouquinho antes do culto das 7. Mas às vezes, na terça-feira, raramente dava, porque o horário, né, já estava muito em cima da hora. Então, a única diferença da terça-feira para os outros dias era essa questão da aula à tarde, mas as outras coisas prevalecem. Então, horário de estudo à noite, janta, tudo isso é normal, é exatamente igual. Aí na sexta também é um pouco diferente, porque na sexta-feira a gente não... amanhã é exatamente igual, mesma coisa. Só que à tarde, depois que a gente acabava a aula, a gente tinha livre. A gente não... eu não lembro se a gente tinha horário de estudo na sexta-feira. Eu não me lembro, isso eu não sei dizer pra vocês. Mas eu lembro que a gente não tinha culto depois do almoço, então a gente já tinha livre ali. E era geralmente o dia que a gente pegava pra poder limpar o quarto, organizar tudo pro final de semana. Como a gente tinha os cultos no final de semana, então era o dia que as meninas passavam o dia inteiro no banheiro, fazendo limpeza de pele, skincare, fazia escova no cabelo, tá. Então, assim, era o dia que a gente passava se arrumando praticamente na parte da tarde. Então, ou a gente descansava, ou a gente realmente pegava para poder se ajeitar para os cultos que tinham do final de semana. O adventista, e aqui vale uma explicação, né? O adventista, ele guarda o sábado, né? Como vocês devem saber, já devem ter ouvido falar. Então, assim, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, já é considerado sábado. Então, assim, ele já não tem questões de trabalho, estudo. E isso valia pra gente. Como eu não era adventista, e quando tinha horário vago no sábado, às vezes eu pegava para fazer algumas coisas. Mas de um modo geral, a gente não tinha muito tempo para poder fazer qualquer outra coisa senão estar ou na igreja ou realmente descansando. Então, assim, eu acabava que meio que respeitava essa regra geral do adventista de guardar o sábado pro descanso mesmo e para estar na presença de Deus. Então, assim, eu acabava não tendo muita questão de, vou arrumar o meu quarto, vou estudar para uma prova que eu tenho na segunda-feira. Eu não tinha muito isso, não. Então, no sábado, na sexta-feira, a gente tinha esse culto no final da tarde. A janta da sexta-feira era a minha janta favorita, porque sempre tinha uma coisa diferente, às vezes eles faziam uma coisa especial. E eu lembro que teve umas 3 sextas-feiras que foram muito engraçadas, porque eu falei assim, nossa, eu tô com vontade de tomar açaí hoje. Aí eu chegava lá na janta, tinha açaí na janta. Teve uma outra vez que eu tava com vontade de comer sorvete e também tinha sorvete. Assim, foi muito engraçado, isso aconteceu várias vezes. A janta da sexta-feira era muito legal, porque tinha alguns salgadinhos diferentes, às vezes tinha até um salgadinho frito, que não era costume. Às vezes tinha açaí, teve uma vez que teve fundi, tinha sorvete, enfim, tinha umas comidas diferentes mesmo na sexta-feira, então era bem legal. Eu gostava muito da janta da sexta, porque ela era uma janta diferenciada, né? A gente comia muita tranqueira na sexta-feira, mas era gostoso. Aí a gente saía, a gente já... uma coisa importante que eu não tinha me lembrado. A partir do pôr do sol, então na hora da janta, a gente não podia usar calça. E aí vale essa explicação, gente. Quando a gente estava no campus, a gente estava nos cultos durante a semana, no auditório, a gente podia usar calça, os meninos podiam usar bermuda, as meninas também podiam usar bermuda, ou a gente podia usar vestido, saia também. Mas como a gente tem esse costume de calça jeans, né, adolescente tem muito esse negócio de calça jeans, a gente podia usar calça jeans durante a semana, nos cultos durante a semana, tudo normal. A partir da janta da sexta-feira até a janta do sábado, a gente não podia, as meninas só podiam usar saia ou vestido e os meninos não podiam usar bermuda.
em respeito ao sábado, né, que é guardado. Então, a partir da sexta-feira, na janta, a gente já não podia usar calça até o dia seguinte. Eu sei que muita gente vai achar isso esquisito, mas eu vou deixar essas explicações pro próximo vídeo que eu vou gravar aqui, porque senão, de novo, né, esse vídeo vai ficar enorme. Mas enfim, depois que a gente jantava, a gente ia direto pro presencial, terminava de se arrumar e ia pra igreja, que começava o culto, acho que era 7h30 por aí. Esse culto a gente dividia, né, a igreja com pessoas de fora, então era um culto aberto ao público, então todas as pessoas que eram adventistas que queriam, né, assistir o culto podiam estar lá nesse dia. E então assim, a gente dividia a igreja e era o único culto, os únicos cultos de sexta e sábado eram os que a gente podia sentar junto, né? Então assim, como eu falei, culto de durante a semana meninas de um lado, meninas de outro no auditório, e nos cultos de final de semana podia sentar todo mundo junto. E lembrando dessa questão da roupa, a gente só podia ir de saia ou vestido e os meninos só de calça. Então a gente tinha essa questão, né, não poder usar nenhuma outra roupa por questão de respeito mesmo, enfim. Então, era isso, eu gostava bastante dos cultos do final de semana, porque eles eram muito bonitos. Eu particularmente gostava mais dos de sábado de manhã. Acabava aquele culto, a gente praticamente ia dormir, porque já acabava, era 9h30 da noite. A gente chegava no residencial, se ajeitava, às vezes a gente ficava conversando até um pouco mais tarde, mas todo mundo ia dormir. Bom, falando um pouco agora do final de semana. O sábado, como eu falei pra vocês no outro vídeo, ele era o dia realmente guardado, então a gente não tinha compromisso basicamente com qualquer outra coisa que não fosse estar realmente na igreja. Então o café da manhã ele era servido, eu acho que no mesmo horário que o café da manhã durante a semana. Eu não lembro se era meia hora mais tarde, eu não me lembro mais. Mas a gente tinha café da manhã, que também era um café da manhã bem gostosinho, normal, igual o de durante a semana. Tomar café de novo, mesma questão da roupa, não podia estar de calça nem nada do tipo. Então a gente tomava café da manhã, acabava o café da manhã, voltava pro quarto, já começava a se arrumar pros cultos que a gente tinha durante o dia. Eu acho que era 8 horas da manhã que começava o culto da manhã, a gente ia pra igreja. Demorava pra começar porque realmente tinha muita gente, então assim, não era fácil. A gente também tinha que assinar aquela lista que eu falei que toda vez que eu saía pra aula, antes de sair do residencial, eu tinha que assinar um papel. No final de semana, para os cultos, era a mesma coisa. Eu também tinha que assinar esse papel, né, para afirmar que eu saí. Então, eu ia pro culto, mas as minhas amigas, a gente sentava lá, assistia o culto, acabava o culto, a gente ia direto para a escola sabatina. A escola sabatina é como se fosse a escola dominical. Então, a diferença é que a gente acaba, né, no culto de domingo, a gente assiste um comecinho do culto, depois já divide as salas. No caso do adventista lá, a gente tinha um culto, aí acabava o culto, aí que a gente ia para as escolas sabatinas. Aí tinham várias classes diferentes e essas classes, cada uma delas ensinava uma coisa, era um foco diferente, tinha um líder diferente, então a gente podia escolher qual que a gente podia ir e depois a gente ia direto pro almoço, que também era mais uma fila gigantesca, porque, né, saia todo mundo no mesmo lugar e ia direto comer, enfim. O almoço do sábado também era muito bom, porque ele era um almoço melhor, também tinha um pouco mais de variedade de coisa, tinha uma sobremesa diferenciada, então assim, o jantar da sexta e o almoço do sábado eram as minhas refeições da semana favoritas, porque sempre tinha uma coisa diferente, então eu gostava bastante. Aí depois a gente tinha um tempo livre, aí muita gente ia pro bosque, às vezes ficava conversando, tocando música, tocando violão, cantando, era bem legal. Eu costumava ser do time que deitava na cama e morria, porque eu sempre fui acostumada no sábado e domingo a acordar um pouco mais tarde, então não necessariamente eu dormia depois dos cultos, mas eu deitava e ficava descansando. Às vezes eu ligava pra minha mãe pra conversar com ela, ver como que ela estava, minha mãe, meu pai. Eu tinha muita saudade, então assim, esse momento era bem pra descansar mesmo, então eu arrumava a bagunça que ficava no sábado de manhã, que o quarto ficava uma zona no final de semana, e descansava. Aí a gente tinha, acho que era 2 ou 3 horas da tarde, eu não lembro mais, a gente tinha o JA, que era o culto de jovens. E aí era um culto que a gente podia ir mais simples, né? Não precisava estar com aquela roupa toda de culto, né? De normal. Ele era um culto mais animado, mais realmente voltado para jovens, então era um culto bem legal. Às vezes tinha uma questão bíblica mesmo, a gente tinha que responder perguntas, enfim. Eu lembro que uma vez eu fui sorteada e eu virei um tomate, porque eu tive que ir lá na frente, lá no palco da igreja. E, enfim, foi uma cena e tanto.
Mas era isso. Aí a gente tinha esse culto, acabava esse culto, a gente ia direto pro jantar. Jantava e aí acabou. A gente tinha o resto do sábado livre. Aí no sábado e no domingo a gente tinha esporte, que era aquele que eu falei pra vocês que tinha na quarta-feira à noite. Eu não falei isso. Na quarta-feira à noite a gente tinha esporte, que era esse período que a gente podia ir pra quadra pra poder praticar esporte, pra poder conversar com os amigos. E aí também acontecia isso no sábado à noite e no domingo à noite. Então a gente, no domingo eu acho que era... Não lembro se o domingo ficava aberto o dia inteiro, não me lembro mais. Mas enfim, a gente tinha o sábado à noite livre pra isso, e era o dia que, assim, pelo menos o único dia da semana que às vezes eles deixavam a energia ligada um pouco mais de tempo. Então a gente podia conversar, a gente podia assistir filme, podia ligar pros nossos pais, enfim, conversar e tal. Então era bem bom nesse sentido, com relação a ter um pouco mais de tempo livre mesmo pra poder fazer qualquer coisa que a gente quisesse. O domingo era o único dia que a gente tinha realmente livre mesmo, que a gente não tinha nenhum compromisso, assim, de tem que ter aula, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Era o único dia livre mesmo que a gente tinha e eu gostava bastante, ficava bem feliz, porque eu podia descansar e tal. Então, o café da manhã era servido um pouquinho mais tarde do que ele era servido durante a semana e no sábado. Então, eu podia dormir um pouquinho mais, o que era uma maravilha. Geralmente, domingo era o dia que eu usava pra lavar roupa, porque... eu sempre ficava, às vezes, uma roupa que eu não queria levar pra lavanderia porque era uma roupa delicada ou alguma coisa que eu queria ter mais rápido, então eu lavava lá no próprio residencial, ou eu lavava na pia mesmo do banheiro, ou às vezes eu usava a máquina de lavar. Domingo também era o dia, como no sábado ficava tudo fechado, então a lavanderia ficava fechada, o mercadinho do campus também ficava fechado, às vezes eu precisava comprar alguma coisa ou lavar uma roupa, então eu pegava o domingo pra fazer isso, fazia compra lá no mercadinho pra repor alguma coisa que estivesse faltando, comprar às vezes alguma coisa para eu ter de lanche durante a semana para levar para a escola, fazia caminhada, geralmente eu pegava também para conversar com os meus pais, matar saudade, ver como que eles estavam, ou estudar realmente. Então domingo era um dia assim realmente livre, que a gente podia fazer qualquer coisa, então a gente ia pra academia, fazer caminhada, conversar com os amigos, então era muito bom. Almoçava, depois do almoço a gente tinha tarde livre, à noite a gente jantava e à noite tinha mais um culto, que era o culto, que nem aquele culto que eu falei pra vocês, que sempre tinha no final do dia, mais um culto de final de dia que a gente tinha no domingo. E a gente também tinha o domingo livre pra esporte até um determinado horário, e depois todo mundo pra cama. Então é isso, gente, a rotina geral do internato era essa, era mais ou menos como as coisas funcionavam lá dentro, os dias, os compromissos que a gente tinha. Eu vou gravar mais um vídeo ainda falando um pouquinho mais sobre como que foi lá. E eu vou trazer alguns fatos curiosos, algumas informações interessantes e importantes que se você tiver interesse ou tiver curiosidade realmente só de saber como é que funcionava lá, acho que vai ser legal, vai ser um vídeo mais leve, mais engraçadinho. E enfim, eu espero que vocês gostem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E também ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu postar por aqui para você não perder nadinha. Então é isso, fiquem com Deus e vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!